paz do Senhor Jesus. Muito obrigada por você estar assistindo esse vídeo. Eu quero contar mais um sonho que Deus me deu. Hoje eu estava assistindo um vídeo e eu vi o irmão falou assim, que quanto mais você conhece a Bíblia, menos Deus fala com você através de sonhos e profecias, porque agora você já conhece a Bíblia e Ele fala pela Bíblia. Eu discordo, porque eu conheço muito bem a Bíblia e Deus tem falado muito comigo através de sonhos. Eu acho que Deus fala do jeito que Ele quiser, de uma forma diferente para cada pessoa. O jeito dele falar comigo é através de sonhos, né? Então eu sonhei que eu morava numa casa antiga, uma casa muito velha, e começou a dar um vazamento de água, vazava muita água, e essa água começou a entrar por baixo da casa. Aí as paredes da casa começaram a balançar. Dali a pouco a casa toda veio ao chão. E eu chorei desesperada, né? E aí eu acordei e comecei a abençoar a minha casa, né? Comecei a orar a Deus para proteger minha casa. Aí Deus falou assim para mim: não, você não entendeu nada. Eu não estou falando da sua casa material. Eu estou falando de coisas espirituais. Essa casa antiga é a igreja. A igreja, ela nasceu para me adorar. A igreja nasceu com fundamento em Cristo. Porém, com o tempo, algumas coisas foram infiltrando na igreja, devagarzinho, heresias, falsos ensinamentos, e as pessoas abandonaram o primeiro amor para seguir esses falsos ensinamentos. Elas deixaram a doutrina que foi pregada pelos apóstolos e se modernizaram, e cada vez mais o mundo vai entrando dentro da igreja, e isso está enfraquecendo ela. Eles alegam que os tempos são outros, que isso era para a cultura daquele tempo, tal. Tem coisas que realmente Deus estava falando para o povo de Israel, mas tem coisas que Ele está falando com a gente. Os valores não mudam, os valores de santidade, de justiça, de verdade continuam os mesmos. A família está se corrompendo, é muito pecado, Nossa, nunca se viu tanto divórcio no meio dos crentes. É adultério, é pedofilia, é bebidas socialmente. Ai, um pouquinho não faz mal. Ai, isso é só um pecadinho, todo mundo faz isso, por que a gente não pode fazer? Porque nós somos um povo separado. Nós não podemos ser igual ao mundo, nós não podemos deixar as coisas do mundo ir se entranhando no meio da igreja, isso corrompe a igreja. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, que tenha as suas vestes brancas, que não tenha manchas nas vestes, que não tenha mancha do pecado. A gente precisa construir a nossa casa sobre um alicerce forte, firme, que é Jesus. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Jesus estava contando, né, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Então nós vemos que a tempestade veio sobre as duas casas. Acontece que uma não conseguiu atingir, porque ela estava firmada sobre a rocha, os seus alicerces eram firmes, o solo não conseguia se mover, a chuva não conseguia molhar a rocha, não conseguia destruir aquela casa. Mas aquele que construiu sobre a areia, a casa foi ao chão. No princípio, pode até parecer forte, né? Não construí aqui sobre a areia, ela tá firme e tal, né? Mas a chuva vai entrando por debaixo, assim, vai molhando o solo, a areia começa a ficar mole e a queda dessa casa é inevitável. Então, nós precisamos rever os nossos alicerces, nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar aos valores que nos foram ensinados por Cristo. Nós precisamos vivificar a igreja, nós precisamos avivar novamente a igreja, voltar aos primórdios, voltar às origens. Veja como está o seu alicerce, aonde que está construída a sua casa. Está construída sobre a areia, está construída sobre coisas que podem ser destruídas, coisas que vão passar, ou está construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo? Se ela tiver construída sobre os valores, a palavra que Jesus nos deixou, pode ficar tranquilo, porque a sua casa vai ficar de pé eternamente. Que Deus te abençoe.